explicando as 7 igrejas, os 7 selos e as 7 trombetas que estão no Apocalipse. Esse assunto tão difícil e enigmático e que causa tanta confusão para os católicos, aqui explicado. Peço que antes você se inscreva no canal e compartilhe o vídeo também. Clique no sininho para receber as notificações. Essa explicação veio através do livro do Padre Castellani e está no curso do professor Edmilson. Vamos ver então, primeiro, o que significam essas 7 igrejas que aparecem no Apocalipse. Essas 7 igrejas que estão no Apocalipse, que é a igreja de Éfeso, de Esmirna, de Pérgamo, de Tiatira, de Sardes, de Filadélfia e de Laodiceia, essas 7 igrejas representam a igreja ao longo do tempo, a igreja em suas fases ao longo do tempo. A igreja de Éfeso se refere à igreja apostólica, ao tempo dos apóstolos. A igreja de Esmirna significa a igreja dos mártires. Dos primeiros mártires derramaram seu sangue por amor a Jesus Cristo. A igreja de Pérgamo representa a igreja dos santos padres, que tanto lutaram e venceram as heresias, e assim ajudaram a formar o nosso credo. A igreja de Tiatira representa a cristandade medieval, o tempo do catolicismo na sua forma mais bela e esplêndida. A igreja de Sardes representa a igreja do século XV, representa a decadência da cristandade. A cada novo momento da história, essa cristandade vai entrando em decadência. Isso é muito fácil de observar. Começou no século XV e agora está no seu auge, a decadência da cristandade. Estamos nessa etapa. Então, nós estamos na fase da 5ª igreja. A 6ª igreja é a igreja de Filadélfia, que é a igreja vitoriosa. Depois de passar por toda essa decadência, a igreja se encontrará numa fase de triunfo. A igreja vitoriosa. E, por fim, a igreja de Laodiceia, que é a igreja que se encontrará no tempo da volta, do retorno de Cristo. Esta é a explicação das 7 igrejas. Nós estamos na 5ª fase, que é o tempo da decadência da cristandade. E agora vamos ver o que são os 7 selos. Os 7 selos que aparecem no Apocalipse. Qual é a explicação? Esses 7 selos se referem, de acordo com o Padre Castellani, às manifestações de caráter histórico e político. Então, aos grandes fatos, às grandes marcas da história e da política ao longo dos séculos. O primeiro selo, que é o selo do cavalo branco, representa as manifestações desde o momento de Cristo até a cristandade por volta do século XIII e XIV. Esse é o primeiro selo, o selo do cavalo branco. O segundo selo, do cavalo vermelho, é o cavalo da guerra, da decadência da cristandade. É a época dessa decadência da cristandade em que aconteceu o protestantismo. Então esse segundo selo começa a marcar a decadência da cristandade e uma das marcas é o protestantismo. O terceiro selo é o cavalo cinza, que é o cavalo da fome. Antes, tudo que era voltado ao monarca, ao rei absolutista, passa agora a ser voltado para o poder financeiro. Isso aconteceu principalmente por causa da Revolução Industrial. E foi avançando a Revolução Industrial, cada vez mais fortalecendo o capitalismo, as grandes correntes e regimes econômicos como o socialismo, o fascismo, em que tudo passa a ter uma ótica econômica. O quarto selo é o cavalo amarelo, em que ocorrem muitas mortes e pestes. Foi o século XVIII e XIX, em que tudo foi marcado pelas epidemias e pelas mortes, pelas guerras. Este é o quarto selo, o cavalo amarelo das mortes e das pestes do século XVIII e XIX. O quinto selo que representa os mártires e os mortos. Muitos perguntaram a Deus até quando irá durar, e Deus responde: eu preciso do sangue dos últimos mártires.
E nunca morreram tantos mártires como no século XX. Foram mais de 2 milhões de mortes, de mártires. Nunca tivemos tantos e tantos mártires. E temos o sexto selo, que são os cataclismas no céu e na terra, os grandes abalos cósmicos. Este é o sexto selo, o selo que estamos, os selos em que acontecem e acontecerão os cataclismas no céu e na terra e os grandes abalos cósmicos. E, por fim, o sétimo selo, que é o soar da trombeta, a segunda vinda gloriosa de Jesus Cristo. Mas antes de nós chegarmos nesse sétimo selo da segunda vinda de Cristo, nós temos também as sete trombetas. As 7 trombetas. Então, nós estamos agora no sexto selo. Então, retomando, nós estamos agora no momento na quinta igreja, no tempo da decadência da cristandade, e nós estamos agora no sexto selo, nos cataclismas do céu e da terra. Antes de chegarmos ao sétimo selo, a segunda vinda gloriosa de Cristo, nós teremos as trombetas. As trombetas no Apocalipse referem-se às manifestações de heresias e às falsas filosofias. Então, as falsas filosofias e as heresias que aconteceram ao longo da história. A primeira trombeta é o arianismo, essa grande heresia que aconteceu na Idade Antiga. A segunda trombeta é o islamismo. A terceira trombeta, a terceira grande heresia, é o cisma do Oriente, em que aconteceu a separação da Igreja Católica com a Igreja Ortodoxa. A quarta trombeta foi o protestantismo. Essas primeiras heresias, elas eram mais de cunho religiosas, vindas de dentro do próprio cristianismo. Depois, elas passaram a se transformar. Então, por exemplo, a quinta trombeta é a ideologia, como o niilismo, o modernismo, o socialismo. Depois da quinta trombeta, que eram essas falsas filosofias, a sexta trombeta, acontece uma militarização. Então, como nós temos, por exemplo, o comunismo, o fascismo, que são essas ideologias já com uma forma militarizada. E, por fim, a última trombeta, a trombeta da heresia global. A heresia global. São João, no Apocalipse, diz que antes dessa sétima trombeta, vê o livro devorado. O livro é a doutrina, que vai ser paganizada, vai ser diminuída, mas não será destruída, vai ser perseguida. Ou seja, o livro, a doutrina paganizada, diminuída, podemos perceber tudo se preparando para uma religião global. Tudo se preparando para uma religião global. E esta é a heresia que vai ser heresia global, que vai colocar tudo num passo à frente em toda essa escatologia apocalíptica. Esses são as explicações católicas do Apocalipse. Estamos num tempo avançado, estamos no tempo da quinta igreja, estamos no tempo do sexto selo, estamos também no tempo da sexta para a sétima trombeta. Mais importante do que saber isto é o que fazer. O que fazer diante de tudo isso? Já que vivemos nesses tempos, o que fazer? Será que ter medo? Será que ficar angustiado, preocupado, questionando por que estamos aqui? Por que vivemos esse tempo? Não dessa maneira. Se Deus quis que nós vivêssemos esse período, Deus sabe. Deus nos preparou desde a eternidade, preparou a nossa vinda para essa época, porque Ele sabia que nós fomos feitos para esta época. Então devemos corresponder ao amor de Deus, que nos criou, que nos deu a vida, que nos deu o seu Filho, nos deu a salvação para podermos estar sempre com Ele na eternidade. Devemos corresponder nesses tempos difíceis, sim, mas nós também temos armas poderosíssimas. E aqui algumas armas.
a devoção ao Sagrado Coração de Jesus. Seja devoto, consagre todo dia a sua vida, a vida de sua família ao Sagrado Coração de Jesus. A devoção ao Imaculado Coração de Maria. Seja consagrado a Nossa Senhora pelo método de São Luís Maria Montfort. Faça cenáculos, reze o rosário todos os dias de sua vida. Se possível, reze em família. Reze todos os dias o rosário. Tenha devoção ao anjo da guarda e aos arcanjos. Muito importante. Faça penitência, faça mortificação, faça jejum. Esteja sempre com a confissão em dia, em estado de graça. Faça uma confissão geral. Esteja sempre em estado de graça. Tenha proteção espiritual por meio dos sacramentais. Tenha consigo o detente, o escudo do Sagrado Coração de Jesus, o escapulário verde, o escapulário de Nossa Senhora do Carmo, os demais escapulários. Tenha sempre consigo sacramentais, a medalha de São Bento, a medalha milagrosa, água benta. Como nós temos tantos meios, como nós temos tantas armas, que passemos a utilizá-los com muita fé, com muito amor, com muito fervor. E assim vamos estar preparados para esses tempos que vivemos. Compartilhe o vídeo, se inscreva no canal. Salve Maria, salve José. Jesus Maria, eu vos amo, salvai almas.